Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 265 de Tokyo Revengers que acabou de sair. No capítulo passado, tivemos a continuação do mini arco contando o passado do Mike, e hoje conheceremos um pouco mais sobre a história dele. E infelizmente, um ser desagradável estará presente em uma boa parte desse capítulo. Agora vamos à leitura do mangá, mas antes disso, se você me acompanha nos reviews semanais, já vai caprichando no like e se inscreve também caso ainda não seja inscrito. Não esquece também de ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Vamos lá! Bom, galera, o capítulo se inicia com uma página colorida em que temos Mike e Takemichi se encarando. E percebam também que nessa imagem tem o trem, tem uma porrada de gente caída no chão, e talvez isso seja uma dica de quando acabarem os flashbacks, o Takemichi pode ser o primeiro a se levantar, né, para poder enfrentar o Mike. Enfim, o nome do capítulo é Fique ao Meu Lado. Eu gostei bastante dessa página colorida, né, e dá até para sentir um clima de tensão entre esses dois. Enfim, vamos lá. Terceira parte do arco sobre o passado do Mike. Foram esses encontros que mudaram sua vida. No final do capítulo passado, nas lembranças do Mike, né, foi dito que duas pessoas mudaram sua vida, né, que foi o Takemichi e o Kizaki. Enfim, o capítulo começa com uma cena que a gente já tinha visto bem no início do anime, né, que tá o Takemichi, Mike e Draken na bicicleta. E aí o Mike falou: "Eu tinha um irmão 10 anos mais velho. Ele era um cara bem imprudente. Não tinha medo de desafiar pessoas mais fortes que ele." Aí o Takemichi respondeu: parecia ser alguém bem maneiro." E aí a lembrança do Mike diz o seguinte: "Estava buscando algo além da força. E nesse dia, conheci um corno." Brincadeira, não tá escrito isso não. "Conheci o cara que mudaria a minha vida pra sempre. Me encontrei com Teta Kizaki." Galera, nesse capítulo a gente vai ter que aturar esse corno de novo, né? Vamos lá. 25 de julho de 2005. O Kizaki falou: "Foi mal por fazer você vir, Mike. Podemos fazer que liberem um patim." Aí o Mike olhou espantado. Como assim, liberar o patim? Kizaki continuou: "Consegui um cara para ocupar o lugar do patim. E o Osanai prometeu mentir em troca de alguma grana." A ideia do Kizaki era subornar o Osanai, né? E aí nisso, o Baji estava ouvindo toda essa conversa. E o Kizaki continuou: "Apenas preciso que você permita." Ou seja, ele queria que o Mike autorizasse isso, né? E aqui no cantinho a gente tem o Baji, que estava observando tudo, né? Falando disso. Aí no dia seguinte, no dia 26 de julho, estavam os capitães da Toman todos reunidos em uma lanchonete, né? Smiley, que tava sério, Muto, Draken, Mitsuya, Baji e obviamente o Mike. Aí o Draken falou: "Você quer colocar o Kizaki na Toman?" Aí o Mike respondeu sim. O Draken disse: "Não estou de acordo. Não me agrada esse tipo. Parece ter motivos ocultos." Muito bem, Draken. Sempre foi a voz da sabedoria, né? Enfim. E o Mitsuya disse: "Eu tampouco estou de acordo. Isso não é próprio de você, Mike." Por outro lado, o Smiley disse: "Eu estou de acordo com o Mike." E o Muti falou: "Eu também. Acredito que esse tipo de pessoa é o que precisamos para que a Toman continue crescendo." Será mesmo? E aí foi a vez do Baji opinar: "Mike, não deixa o Kizaki entrar na Toman. Ele não é alguém em quem podemos confiar." Aí o Mike retrucou: "Esse cara é bom pra gente. Graças a ele, podemos soltar o patim." Aí nesse momento, o Draken se levantou de súbito e falou: "Esse é o motivo? Agora que eu não concordo mesmo. Não fundamos a Toman pra ficar fazendo essa porra." Aí o Draken deu as costas e começou a ir embora. O Mitsuya também se levantou, afinal ele também concordava com o Draken. E enquanto o Draken estava saindo, ele falou: "Se tentar fazer algo para soltar o pá, eu saio da Toman." E aí foi a vez do Mitsuya dizer: "Mike, não acho que o Patin gostaria de algo assim." Aí o Mike ficou só encarando os dois e pensou: ser forte não é o suficiente. Alguns dias se passaram, estamos em 1º de agosto. Aí aqui a gente vê o Mike conversando com alguém. E o Mike disse: "Teve bastante oposição." E aí no caso, o Mike estava comendo ramen com o Kizaki. Mike continuou: "Quase todos estavam contra você. Teve até briga com o Kenshin. Cheguei a pensar que a Toman se dividiria." Aí o Kizaki dá um sorrisinho e falou: "Sempre soube que rolaria algo assim." Aí o Mike falou: "Mas então o Takemichi começou a reclamar." Aí o sorrisinho do Kizaki foi embora e ele ficou sério só ouvindo, tipo, Takemichi? De onde saiu o Takemichi nessa história? Aí a gente vê o Mike sorrindo. Toda vez que o Mike sorri, eu fico com, né, o meu coração fica
apertado. Aí o Mike sorrindo disse: "Foi tão idiota que acabou com merda no cabelo. Lembrar disso me faz rir." Ai, Deus. Aí o Kizak ficou calado só comendo o ramen dele. Passou-se um tempinho, aí estavam o Mike e o Kizak deitados na grama. E o Mike falou: "Kizak, você é legal. Todos da Toman são bem legais. Tão legais que tem coisas que eu não posso contar pra eles." Aí o Kizak olhou meio sem entender pra ele e o Mike continuou: "E pergunto desde quando tem essa parte obscura dentro do meu coração." Aí o Kizak perguntou: "Parte obscura?" O Mike respondeu: "Tem vezes que essa parte me faz querer quebrar tudo. Kizak, quero que você fique ao meu lado, mesmo com essa parte. Quero que você me guie, Kizak." Alguém impede o Mike, pelo amor de Deus. Enfim, isso já tá no passado, não tem mais o que fazer. Aí o Kizak ficou alguns instantes calado e falou: "Você tem certeza? Mesmo que não seja do jeito que você quer?" E o Kizak ainda perguntou, Mike. O Kizak perguntou: "Por que você foi aceitar isso, meu Deus?" Enfim, o Mike só respondeu simplesmente: "Sim, não ligo." Aí o pensamento do Mike foi o seguinte: ser forte não é o suficiente pra mim. Preciso dessa escuridão. Passou-se um tempo, estamos em 31 de outubro. E o que aconteceu nesse dia? Eu acho que vocês vão lembrar. O Halloween sangrento. E aí estamos naquela cena, depois que o Mike foi nocauteado pelo Kazutora, o Mike ficou inconsciente, e aí o Kizak apareceu pra salvar o Mike, né? Convenientemente, apareceu o Kizak naquela hora. Kizak falou: "Capitão da 3ª divisão da Tokyo Manji, Teta Kizak, a minha divisão irá proteger o nosso líder." E aí naquela hora, o Takemichi entrou em desespero, e o Mike pensou: depois de tudo... E aí, mais uma vez, nós somos obrigados a relembrar essa cena do Kazutora esfaqueando o Baji. Enfim, até hoje eu não entendo como o Takemichi não viu o Kazutora se aproximando, né? Enfim, Kizak falou: "Kazutora não passa de um cuzão. Fez o Baji entrar na Valhalla só pra matar ele quando menos esperassem." A manipulação do Kizak, né? "Não é assim, líder?" E aí, mesmo que alguém não tivesse percebido que o Kizak estava tentando manipular o Mike, o sorrisinho dele já entrega tudo, né? E aí, a gente percebe que naquele momento, no Halloween sangrento, em que o Mike perdeu o controle, ele estava tomado, né, pelos impulsos sombrios. E aí o pensamento do Mike foi o seguinte: depois de tudo, eu preciso dessa escuridão. E aí, quando ele atacou o Kazutora, né, ele encheu o Kazutora de porrada, ele estava tomado pelos impulsos sombrios, né? E o Mike pensou o seguinte: se eu ficar me contendo, vai acabar vazando ainda mais dessa vontade. Vou deixar me dominar. E aí vocês devem lembrar que o Mike deu uma sequência de socos no Kazutora, né? E aí, enquanto ele estava sob o domínio dos impulsos sombrios, o Mike pensou: até matar o Kazutora. E aí vocês devem lembrar que faltou só um pouquinho para isso acontecer, né? Só que isso não aconteceu porque o nosso Takemito salvou o dia. O Takemichi saiu correndo e se colocou na frente do Kazutora justamente para impedir o Mike de matá-lo. E aí, justamente nesse momento em que o Takemichi apareceu e trouxe um pouco de luz, né, para afastar essa escuridão do Mike, o Mike se libertou dos impulsos sombrios e recuperou a consciência. E aí ele falou: Takemichi? E aí percebam que ele recuperou a cor dos olhos. E aí o Takemichi falou: Mike-kun. Assim, pra falar a verdade, essa imagem do Takemichi, né, na visão do Mike, tá até mais bonita do que quando saiu no capítulo original, né? Ou seja, eu acho que o Mike tem uma visão um pouco diferente do Takemichi, né? Enfim, aqui embaixo. Enquanto o Mike é consumido pela escuridão, aparecia outra pessoa que mudou a sua vida. Continua. Galera, por favor, não vá embora. Eu tenho várias considerações pra fazer e eu quero comentar o que eu acho que pode acontecer nos próximos capítulos. Bom, nos prometeram que esse capítulo teria 26 páginas, só que ganhamos um capítulo normal, né? O golpe tá aí e nós caímos nele. Mas como esse capítulo foi praticamente focado na relação do Mike com o Kizak, e do jeito como esse capítulo terminou, tudo indica que o próximo será focado na relação do Mike com o Takemichi. Quando saíram os spoilers e eu vi que o título do capítulo era Fique ao Meu Lado, eu achava que isso era um pedido do Mike pro Takemichi. Até porque a gente já viu ao longo da obra que o Mike queria que o Takemichi ficasse ao seu lado. Mas para minha surpresa, esse foi um pedido do Mike dirigido ao Kizak. O Mike pediu a esse corno para que o guiasse. Bom, uma coisa que eu achei interessante é que o Draken sempre apoiou as decisões do Mike. Afinal, o Draken respeitava as decisões do líder da Toman.
Mas dessa vez, quando o Mike surgiu com a ideia de colocar o Kizaki como capitão da terceira divisão para tirar o patinho da cadeia, o Draken foi terminantemente contra. Não só ele, né, mas Mitsuya e Baji também discordaram disso. Enfim, com isso, a briga do Mike e do Draken que a gente ouviu falar lá no início do anime e que poderia causar a cisão na Toman, ocorreu porque o Draken não aceitou nomear o Kizaki como capitão da terceira divisão. E um outro ponto interessante é que o Draken tinha um bom feeling e percebeu rapidamente que o Kizaki não prestava. Até porque subornar o Osanai para tirar o patinho da prisão meio que é algo ilegal, né? Mas eu não acho que seja só isso. Eu acredito que como o Patin era o membro fundador da Toman, o Draken não achava certo arranjar um substituto para esse posto, ainda mais sendo Kizaki o substituto. Só que sem querer, quando o Takemichi conseguiu fazer com que Mike e Draken se reconciliassem, ele acabou ajudando o Kizaki a entrar para Toman. O Takemichi sempre teve a melhor das intenções, mas em alguns momentos as suas interferências acabaram atrapalhando mais do que ajudando. Ainda assim, eu sigo defendendo o Takemichi porque ele errou tentando acertar. Mas nesse caso, sem querer, ele piorou as coisas. Mas enfim, o Draken tinha um posicionamento, enquanto o Mike, por sua vez, queria fazer qualquer coisa para ajudar o seu amigo e tirar o patinho da prisão. Não sei se vocês lembram, mas o Mike não queria de jeito nenhum deixar o patinho ser preso. Tanto é que o Draken precisou carregar o Mike para longe. Então eu imagino que o Mike não suportava essa ideia de saber que o patinho estava na prisão. E aí o Mike foi seduzido pela promessa do Kizaki e virou alvo de manipulação desse corno. Basicamente, o Mike abriu as portas e convidou o inimigo a entrar. Mike até disse que precisava do Kizaki e queria que o mesmo ficasse com ele. E um detalhe: o fato do Mike não ter contado para os seus amigos sobre os impulsos sombrios não significa que ele confia menos neles. A questão é que ele percebeu que o Kizaki entenderia esse lado obscuro dele. Até porque o Kizaki não é um cara muito legal, né? E também, possivelmente, ele não queria mostrar esse lado para os seus amigos. Talvez ele tivesse receio que eles achassem que o Mike poderia machucá-los. Enfim, o que não podemos esquecer é que a Toman cresceu após a morte do Shinichiro. Mike prometeu ao seu irmão que tornaria a Toman a gangue mais forte do Japão, porque assim era uma forma de manter o legado do Shinichiro vivo. E na cabeça do Mike, só força não era o suficiente para atingir os seus objetivos. Como ele precisava chegar ao topo, desde essa época ele começou a abraçar a escuridão. E o Mike enxergou no Kizaki alguém que seria capaz de ajudá-lo a cumprir a promessa feita ao Shinichiro. Um detalhe é que quando o Mike expulsou o Kizaki da Toman, ele até confrontou o Mike, meio que dizendo: "Ué, mas você não queria tornar a Toman grande?" E o Mike respondeu que para conquistar o seu objetivo, ele ignorou o que o Kizaki fazia. Então isso deixa claro que o Mike tinha ciência de que muita coisa errada que envolvia, direta ou indiretamente, a Toman, tinha o dedo do Kizaki. Mas ele queria tanto concretizar o seu sonho que tolerou as atitudes do Kizaki por um tempo, até que o Mike deu um basta na situação e expulsou o Kizaki da gangue. Então, ainda que o Mike tenha sido alvo da manipulação do Kizaki, ele também usufruiu da ajuda do Kizaki para fortalecer a Toman. O grande problema é que o Kizaki conseguiu destruir ainda mais a vida do Mike. Não bastasse tudo o que o Mike já tinha sofrido por conta das mortes de sua mãe, de seu pai e do Shinichiro, o corno do Kizaki ferrou de vez a vida dele. E no final das contas, o Kizaki realmente foi um dos responsáveis por colocar o Mike no caminho da escuridão, já que ele matou, direta ou indiretamente, pessoas importantes para o Mike, e cada vez mais ele foi se perdendo. Bom, desde que os spoilers saíram, eu estava desconfiada de que o Kizaki sabia ou tinha percebido que existia algo sombrio no Mike, e eu tive a impressão de que o Kizaki sabia mais do que imaginávamos. E como a gente viu nesse capítulo, no caso, foi o próprio Mike que contou isso pra ele. O Mike contou até a história do cocô na cabeça do Takemichi, né? Enfim, mas ao que parece,
O Kizaki manipulou os acontecimentos do Halloween Sangrento para fazer o Mike despertar os impulsos sombrios. Ao mesmo tempo em que o Kizaki se livraria do Baji, que era uma ameaça para ele, e também era alguém importante para o Mike, o Kizaki sabia que o Mike iria perder o controle com a morte do seu amigo por causa do Kazutora. E realmente foi o que aconteceu. O Mike foi tomado pelos impulsos sombrios quando atacou o Kazutora, conforme os planos do Kizaki. Só que ele não contava que o Takemichi, mais uma vez, atrapalharia seus planos, já que ele conseguiu impedir o Mike de matar o Kazutora. Então o Kizaki conseguiu fazer o Mike despertar os impulsos sombrios, mas ele não caiu totalmente na escuridão e recobrou a sua consciência antes que o pior acontecesse. E isso nos mostra que, em oposição ao Kizaki, que representava o lado da escuridão, o Takemichi era a luz que conseguiu tirar o Mike dos impulsos sombrios. E quando ele tá nesse estado, os seus olhos ficam meio brancos, né? E no final desse capítulo, quando o Mike saiu desse estado, graças ao Takemichi, ele recuperou a consciência e a cor dos seus olhos. Então, da mesma forma que aconteceu no Halloween Sangrento, o Takemichi é a chave para tirar o Mike dos impulsos sombrios nessa batalha de agora. Isso porque o Takemichi é a luz que ilumina a escuridão. Rapaz, que frase bonita, hein? Enfim, um outro ponto que eu queria comentar com vocês é que o Baji foi para Valhalla porque ele percebeu que dentro da Toman não poderia fazer muita coisa para impedir o Kizaki. Até porque Mike, Smiley e o Mucho, que era o capitão mais forte, eram favoráveis à entrada do Kizaki na gangue. Só que o grande erro do Baji, na minha opinião, foi ter agido sozinho. Tudo bem que ele estava disposto a se sacrificar, mas eu realmente acho que não precisava ser assim. Se o Baji não estivesse sozinho, eu acho que as coisas poderiam ter sido diferentes, né? Mas enfim, eu acredito que o Baji estava ciente dos impulsos sombrios do Mike, já que ele estava presente no dia da cicatriz do Sanzo. E no arco da Valhalla, o Baji tentou proteger o Mike a todo custo, ainda mais depois de ouvir a conversa do Kizaki com o Mike. E por falar no Sanzo, talvez até ele estivesse a par dos planos do Kizaki. Se o Kizaki manipulou praticamente todo mundo, por que não o Sanzo também? De qualquer modo, se o Kizaki iria levar o Mike para o caminho da escuridão, com certeza o Sanzo iria apoiar o Kizaki. Então será que esses dois eram aliados no passado? Eu tô achando isso bem provável, hein? E qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se foi o caso, eu te peço para se inscrever caso ainda não tenha feito isso. Aproveita também para clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. Não esquece também de ativar o sininho para receber as notificações e não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!